20 de abril. Inocente. Pilatos disse-lhes: Apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas, tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais. Nem tampouco Herodes, pois nolo tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. Lucas 23, versículo 14 ao 16. Quando Jesus foi devolvido ao tribunal de Pilatos, este reuniu os principais sacerdotes e governantes. Então lhes disse: Apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais. Nem tampouco Herodes, pois nolo tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. Perceba que Pilatos disse ter interrogado Jesus. Essa palavra grega, anakrinas, significa examinar de perto, escrutinar ou julgar judicialmente. Você deve se lembrar de que Pilatos era a principal autoridade legal do território. Ele conhecia a lei romana e era investido de poder para garantir que o direito romano fosse exercido. Do ponto de vista judicial, ele não conseguiu encontrar um único crime cometido por Jesus. Talvez Jesus tivesse descumprido alguma lei religiosa judaica, mas Pilatos não era judeu e pouco lhe importava a lei judaica. De um ponto de vista puramente jurídico, Jesus não era culpado. Para aumentar o peso de sua ação, Pilatos apoiou sua visão, dizendo: Herodes chegou à mesma conclusão que eu. Este homem não cometeu atos contrários à lei. Sabendo que os líderes religiosos estavam inclinados a ver o derramamento de sangue de Jesus, Pilatos propôs castigar Jesus, esperando que isso apaziguasse o apetite por sangue da multidão. Se essa oferta tivesse sido aceita, o espancamento teria sido menor, porém, teria sido visto como um aviso de que Jesus precisava limitar as suas atividades. Então, Pilatos anunciou que, após Jesus ser castigado, ele o soltaria. Ao ouvir a palavra soltar, a multidão tentou reverter a decisão de Pilatos. Veja, naquela época específica do ano, era costumeiro soltar um prisioneiro como um favor ao povo. Por Israel odiar estar sob ocupação romana, muitos filhos judeus batalhavam como lutadores da liberdade para derrubar o domínio romano. Portanto, a cada ano, quando chegava o tempo daquele grande evento, toda Jerusalém esperava com ansiedade para ver qual prisioneiro seria solto. Decidir soltar Jesus naquele momento era equivalente ao próprio Pilatos escolher qual prisioneiro seria solto. E a escolha dele foi Jesus. Quando o povo ouviu falar da decisão de Pilatos, clamou: Fora com este! Solta-nos, Barrabás! Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. Lucas 23, versículo 18 a 19. Quem era Barrabás? Era um notório agitador que havia sido posto à prova e considerado culpado de sedição na cidade de Jerusalém. O que é sedição? A palavra provém de stasis, a palavra do grego antigo para traição, que se refere à tentativa deliberada de derrubar o governo ou matar um chefe de Estado. É interessante que traição foi exatamente a alegação dos líderes judeus contra Jesus quando o acusaram de afirmar ser rei. Porém, no caso de Barrabás, a acusação era real, porque ele havia liderado um motim violento contra o governo que resultou em um massacre. Mesmo assim, o ato de bravura de Barrabás, embora ilegal e assassino, fez dele um herói na mente da população local. Lucas nos informa que esse Barrabás era tão perigoso que estava no cárcere, ou, em outra tradução,
fora lançado na prisão. A palavra lançar é a palavra grega balo, que significa jogar, o que sugere que as autoridades romanas não desperdiçaram tempo ao arremessar aquele bandido de baixo escalão na prisão pelo papel que ele desempenhou naquela sangrenta insurreição. As autoridades romanas o queriam fora das ruas e trancafiado para sempre. Lucas 23, versículo 20 ao 21 diz: Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam: Crucifica-o! Crucifica-o! A palavra desejando é a palavra grega telo. Ela seria mais bem traduzida como Pilatos desejando, ansiando ou querendo libertar Jesus. Pilatos procurou uma maneira de libertar Jesus, mas a multidão gritou por crucificação. Aquela foi a primeira vez em que a crucificação havia sido especialmente exigida pela multidão. Lucas diz que a turba irada gritou para Jesus ser crucificado. A palavra gritou é a palavra epifôneo, que significa gritar, bradar, berrar, guinchar, emitir um grito agudo. O tempo verbal do grego significa que eles estavam gritando e guinchando histericamente no máximo volume de voz, totalmente descontrolados e de forma incessante. Pilatos voltou a apelar a eles: Que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Lucas 23, versículo 22. Mais uma vez, o governador romano esperou que um espancamento pudesse satisfazer a fome de sangue do povo, mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e o seu clamor prevaleceu. Versículo 23. As palavras eles instavam constituem a palavra grega epikeima, composta pelas palavras epi e keimai. A palavra epi significa sobre e a palavra keimai significa colocar algo. A palavra resultante de sua combinação significava que as pessoas começaram a empilhar provas sobre Pilatos, quase enterrando-o em razões para Jesus ter de ser crucificado. Para encerrar a disputa, eles o ameaçaram dizendo: Se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. João 19, versículo 12. Pilatos ficou perplexo com a ameaça de traição que aqueles líderes judeus estavam fazendo contra ele. Ao ouvir aquelas palavras, ele soube que havia caído em uma armadilha e só havia uma maneira legal de ele sair da confusão que se encontrava. Ele tinha de fazer uma escolha: libertar Jesus e sacrificar a sua própria carreira política, ou entregar Jesus para ser crucificado e assim salvar a si mesmo. Quando confrontado com essas duas difíceis escolhas, Pilatos decidiu sacrificar Jesus e salvar a si mesmo. Contudo, ao entregar Jesus às massas, primeiramente quis deixar claro a todos os que estavam escutando que ele não concordava com o que eles estavam fazendo. É por isso que Mateus 27, versículo 24 nos diz: Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou ciente do sangue desse justo, fique o caso convosco. Preste muita atenção ao fato de que Pilatos, mandando vir água, lavou as mãos. A água, é claro, simboliza um agente de limpeza e as mãos simbolizam a nossa vida. Por exemplo, com as nossas mãos tocamos pessoas, trabalhamos, ganhamos dinheiro. De fato, quase tudo o que fazemos na vida, fazemos com as nossas mãos. Foi por isso que Paulo nos disse para levantar as mãos santas quando oramos e adoramos. 1 Timóteo 2, versículo 8.
Levantar as mãos a Deus é o mesmo que levantar toda a nossa vida diante dele, porque as nossas mãos representam a nossa vida. Nos tempos bíblicos, a lavagem das mãos era um ritual frequentemente usado por uma pessoa para simbolizar a remoção de sua culpa. Então, ao lavar as mãos naquela bacia de água e declarar publicamente: "Estou inocente do sangue deste justo", Pilatos estava demonstrando o que ele acreditava ser a sua total inocência naquela questão. Enquanto Pôncio Pilatos pensou poder defender Jesus e também manter a sua própria posição, ele protegeu Jesus. Porém, no momento em que percebeu que salvar Jesus significaria ter de sacrificar a sua própria posição na vida, Pilatos mudou rapidamente de tom e cedeu às exigências da multidão de descrentes que estava gritando ao seu redor. Você consegue pensar em momentos de sua vida em que a sua caminhada com Jesus o colocou em uma posição impopular com os seus colegas? O que você fez quando percebeu que o seu compromisso com o Senhor comprometeria o seu emprego ou seu status junto aos seus amigos? Você sacrificou a sua amizade, o seu status, ou sacrificou o seu compromisso com o Senhor? Vamos hoje tomar uma decisão de nunca cometer o erro de sacrificar o nosso relacionamento com Jesus por outras pessoas ou outras coisas. Em vez disso, vamos decidir permanecer com Jesus independentemente da situação ou do custo pessoal que possamos ter de pagar por continuarmos fiéis a Ele. Lembre-se do que Jesus disse: "Quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, acha-la-á." Mateus 10, versículo 39. Quando nos agarramos às coisas erradas, as nossas más escolhas sempre nos custam o preço mais caro. Por outro lado, quando abrimos mão de coisas que estimamos e decidimos dar tudo o que temos a Jesus, sempre acabamos com mais. Então, tenhamos a certeza de nos mantermos com Jesus, independentemente do que possamos ter de temporariamente perder ou renunciar. Repita esta oração comigo. Senhor, perdoa-me pelos tempos que neguei a Ti e aos princípios da Tua palavra, porque tive medo de comprometer a minha popularidade se permanecesse fiel a Ti. Eu realmente lamento muito isso e me arrependo hoje pelo meu mau comportamento. Na próxima vez em que eu estiver em uma situação difícil e for obrigado a fazer esse tipo de escolha, ajuda-me a deixar de lado qualquer preocupação com salvar a minha própria popularidade ou reputação e tomar a decisão que honra a Ti. Assim eu oro em nome de Jesus. Repita esta confissão de fé. Confesso que viver para Jesus Cristo é a coisa mais importante em minha vida. Eu o defenderei, viverei para Ele, irei me posicionar por Ele e nunca voltarei atrás. Independentemente da prisão que venha para me afastar dessa posição inabalável, não me afastarei do meu compromisso incondicional com Jesus. O seu poder me fortalece e me ajuda a me manter firme, mesmo diante de oposição e conflito. Declaro isso pela fé em nome de Jesus. Reflita nestas questões. Você consegue pensar em um momento em que sacrificou seu relacionamento com Jesus para se salvar de alguma dor decorrente do ridículo ou rejeição? Como você se sentiu depois de fazer isso? Você se arrependeu de não manter o seu compromisso com o Senhor? Coloque aqui nos comentários. O que você fará na próxima vez em que se encontrar em situação semelhante? O que você precisa começar a fazer agora para se certificar de que será suficientemente forte para resistir a essa tentação na próxima vez em que a enfrentar?
Obrigado por se juntar a nós nessa jornada diária de reflexão. Continue aprofundando diariamente conosco nessas pedras preciosas que é o entendimento da palavra de Deus através do estudo do grego. Não perca nenhum devocional. Inscreva-se no canal para receber mais inspirações todos os dias. Que a busca pela sabedoria divina nos una cada vez mais. Até amanhã, que Deus te abençoe.